Muito boa noite a todos vocês. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui reunido hoje então com vocês. Dia frio, né? Quando está chegando, a gente se encolhe, sai de casa faltando 5 ou 10 minutos, sai debaixo das cobertas, põe a blusa e corre, né? E deixa lá prontinho para a volta. Então, a gente fica muito feliz que a gente possa aquecer os nossos corações com a passagem do nosso bate-papo de hoje. Sempre muito feliz quando a FEMEL nos chama e nos dá a oportunidade desse encontro. O tema que nós preparamos hoje, ele é muito interessante e a leitura indicada do Evangelho, para que pudesse então abrir os trabalhos, nos inspira de forma extraordinária. Quando nos coloca sob questionamento, sob análise, sob reflexão, o nosso ponto de vista e poder modificar, quem sabe, ou alcançar uma compreensão maior desse ponto de vista, que é o ponto de vista da vida espiritual, que se sobrepõe à vida material e que nos dá um outro sentido, então, respondendo sempre aos questionamentos que de alguma forma inquietam ou até perturbam todos nós encarnados que aqui estamos desde sempre, que é de onde viemos, onde estamos, por que estamos e para onde vamos. O desdobramento disso, por que sofremos tanto? Qual a necessidade? E aí a mudança do ponto de vista nos consola, porque nos esclarece e porque nos dá pontos de vista, primeiramente científicos, que nos permitem a reflexão, esta calma, né, das nossas ansiedades, e nos permite contato com algo maior, com o divino, o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é tão consoladora. E quando conseguimos nos libertar, então o ponto de vista torna-se uma questão natural. E vai de encontro ao tema que a gente preparou hoje, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Imaginemos a reflexão sobre o ponto de vista e a possibilidade do entendimento que a nossa vida originária é espiritual. Ela é de ordem espiritual. Criados todos simples, ignorantes, nós vamos experimentando o entendimento da justiça divina, que chega ao seu ápice com o entendimento da reencarnação. E que pela misericórdia divina nos abranda, nos acolhe do sofrimento, das angústias. E dá o exemplo total, então, da sua bondade. Ora, uma vez nos dado tudo isso, pela figura paterna divina, a quem serviríamos então? Com o entendimento do propósito que nós passamos a ter com a mudança do ponto de vista, o que quer Deus de nós? Que pelo trabalho, pela busca do aprimoramento da lei do progresso, nós possamos, dentro dos seus mandamentos, das suas regras, da sua ordem e principalmente das suas leis que regem a todos nós, onde quer que nós estejamos, vamos em direção a Ele. Pelo trabalho, pelo desenvolvimento intelectual, mas principalmente pelo desenvolvimento moral. Juntos, irmanados, fraternos, distribuindo ao longo das nossas passagens tudo aquilo que de melhor nós temos. Os talentos, os dons, as dádivas, a riqueza intelectual, a riqueza material, para que possamos chegar todos bem.
E aí eu faço um recorte então agora para perguntar. Quem vem à casa espírita pela primeira vez, levante a mão, por favor. Se é que há alguém. Encontrando só você, essa criatura linda do seu lado também. É a primeira vez que vem a uma casa espírita ou a essa casa? A essa. Primeira vez, está estreando, então hoje, de todos os jeitos, a gente espera que a nossa linguagem, que a nossa abordagem alcance, tá? O seu melhor entendimento. E a gente vai se esforçar para isso. Tá bem? Tá? Para não complicar. Tá? Então, algumas coisas das quais nós colocamos aqui, é preciso a gente fazer um recorte. O Espiritismo vem à casa espírita, como sempre. Vocês acreditam em Deus? Sim. Sempre. Jesus, mais do que tudo. Então, dos princípios básicos, que são 5, da doutrina espírita, não os confundamos com os tradicionais dogmas de muitas outras religiões. Aqueles que nos permitem entendimento são pilares, questionáveis, mas não dogmas. A crença em Deus é o primeiro. A imortalidade da alma. Fala-se muito em reencarnação, espírito, as múltiplas existências, por meio então da reencarnação, tá? Também é algo que se acredita. A pluralidade dos mundos habitados. Cada dia mais a ciência nos dá provas, né? E a busca por um mundo habitado igual ao nosso é, né, tão frenética. É preciso que entendamos os diversos tipos de vida. Se buscarmos só iguais às nossas, então ficaremos limitados. Porque teríamos um universo com tantos milhões e bilhões de galáxias para vivermos sozinhos nessa busca, né? Está quase que na cara, né? Que os nossos companheiros estão aí conosco. Então já falei quantos aqui? Já me perdi. 4. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, né? A pluralidade dos mundos habitados. Talvez um que tenha nos dado a possibilidade de todo esse entendimento. A comunicação, a comunicabilidade com o mundo dos espíritos, que nos permite esse entendimento, esse esclarecimento. Então, voltar a algumas tradições antigas. Se não por elas, como Moisés teria recebido os 10 mandamentos. Fenômenos mediúnicos, que sempre nos acompanharam desde toda a nossa existência. Até aqui, para fixar, no que é que nós acreditamos e como é que nós desenvolvemos. Ciência, filosofia, religião, dentro desses pilares, tá bem? Então, retomando, quando nós buscamos a quem servimos, à medida em que mudamos o entendimento, que a nossa reencarnação é um período de escola, um período de aprendizagem, em que há a oportunidade de mais um ano letivo de crescimento que dura 30, 40, 60, 70, não importa o que ele dura, desde que ele tenha aproveitamento da oportunidade dada para que eu possa trabalhar junto à lei de progresso que me leva, ainda que eu faça força para ficar ali, né, enraizado, mas eu avanço sempre, um pouquinho ou muito, a cada oportunidade dada. Quanto mais eu me aproximo do entendimento científico dessas questões que me afligem, mais eu me liberto das amarras materiais e passo a ter o entendimento, então, da vida imortal, da vida eterna que me é dada a partir de um dado momento. Então, o eterno é Deus, imortais somos nós, porque temos um ponto de partida, a partir da criação. Aí ganhamos a eternidade do ponto de vista como olhamos para frente. Deus não. Deus sempre esteve. Deus sempre foi. Deus é eterno por isso. E a nossa dificuldade de entender a eternidade para trás. Então, para frente está bom, eu sei, né?
Ele não vai morrer, ele vai existir para sempre. Mas quando que começou mesmo? Ou quem criou ele? Então, se alguém tivesse o criado, não seria ele, Deus. Ele no sentido figurado. A criatura, né? Por isso perguntamos o que é Deus e não quem é Deus. Isso vai nos acalmando, isso vai colocando as coisas no lugar e vai nos ajudando a fixar um ponto de vista. E aí trabalhamos para servir a Deus. tomado o Evangelho de Jesus para cada um de nós, imagine então que ficou muito fácil. Seres, como todos nós, criados, simples e ignorantes. Já percorremos um bocado para chegar até aqui. Passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, já mais aperfeiçoado, mais complexo e com funções distintas, mas que colaboram no conjunto. Chegamos ao reino animal e percorremos até um pouco tempo, quando deixamos, e então, dentro de uma estrutura complexa, então, entramos no reino hominal. Exatamente quando se aperfeiçoa a inteligência e o raciocínio lógico e contínuo, que nos coloca em distinção, em separação do reino animal, que vai até os instintos. Então nós temos ainda uma força instintiva presente em todos nós, é só tirar a gente do centro, é só tirar a gente do cérebro, que as forças instintivas não queira ver, né, como elas se manifestam. Não é assim que a gente, a mulher, quando olha, ela só olha, né? Então não deixa aflorar os instintos, vai ser bom, a gente vai experimentar. Nesse sentido, então, a gente vai domando essas nossas paixões, essas inclinações, principalmente egoísmo e orgulho. As chagas que nos acompanham, aquelas que a gente precisa de tantas encarnações, servindo a Deus, tomando Jesus e o seu Evangelho como exemplo, para que possamos nos aprimorar moralmente, deixando os vícios para trás, depois deixando os defeitos para trás, e trazendo as virtudes como forma normal e natural de vida, como se a gente não precisasse buscar ou alcançar. Imagine nós encarnando e vivendo assim, virtuosamente, sem um esforço tão grande de busca, que é o que nos causa as perturbações espirituais de toda a ordem, as angústias, os processos depressivos. Nas nossas encarnações, tentando ainda domar as nossas paixões, resistir a tudo isso, nos exige um esforço sobre-humano. Não revidar, conseguir amar incondicionalmente, perdoar dentro de todo o seu processo, olhar, mirar e trabalhar na obra divina, com o entendimento do que Ele nos oportuniza e ao mesmo tempo o que Ele quer de nós. E à medida em que vou saindo então do estado de ignorância e passo a ter cada dia mais entendimento, sim, mas será cobrado de mim. Porque senão seria muito egoísmo da minha parte saber qual é a minha tarefa no conjunto da obra e não me colocar à disposição do trabalho ou para o trabalho, em favor daqueles todos que precisam de mim e que me dão a oportunidade de aprimoramento. Porque quando eu vou em favor
de outrem, o que é exigido para que eu consiga alcançá-lo, faz com que eu me desenvolva e me aprimore. E se perdido eu estiver, eu tomo o Evangelho de Jesus, que é a boa nova, que nos ensina, nas suas parábolas, nos seus sermões, a simples existência. Qual é o melhor modelo para que nós possamos ascender a Deus? Nos mostra verdadeiramente o que importa, o que está na essência de sempre e o que é passageiro, porém necessário, para que nós possamos suportar os anos letivos pesados, as reencarnações. Então, quando servimos a Deus e a Mamon, ou seja, quando nós vamos cada dia mais internalizando o divino, o desprendimento, o aprimoramento, nós vamos deixando para trás aquilo que toma conta naturalmente de nós, pelo nosso atraso moral, pelo nosso estado, às vezes, de infância, de não saber direito o que fazer com as coisas, porque a instrução ainda não foi suficiente para que eu pudesse ressignificar e adotar então uma conduta nova. Lembra do nascer de novo? Ninguém entra no reino de Deus, no reino dos céus, se não nascer de novo. Se não deixar para trás as más inclinações e tomar o Evangelho de Jesus, aquilo que Ele nos traz como caminho, a verdade, a vida, os mansos, os pacíficos, os brandos que herdarão, os equilibrados que se esforçam todos os dias, aqueles que amam incondicionalmente. Ele nos dá toda isso. Não é difícil esse entendimento. O difícil é a prática. A prática é incondicional. Porque se eu faço achando que com isso então eu vou ter o meu lugar garantido, quando eu desencarnar, e ainda que tenha as dúvidas para onde vou, né? A pergunta de agora há pouco, quando eu retorno ao plano espiritual, para recobrar a minha memória toda da minha trajetória, que eu não faça com esse interesse, que eu faça com que é o caminho certo, aquele em que eu me levanto e só percorro. Então, quando nós adquirimos todo esse entendimento em mérito, já estaremos em mundos já mais adiantados. Mas se eu trago essa compreensão do que é servir a Deus e busco todos os dias quando acordo esta prática, então eu sou feliz. Eu passo a ser feliz e não buscar a felicidade, porque entendo que é só por este caminho que eu me aproximo de Deus e ascendo e progrido. Olha que mágico que é isso. E que a bondade de Deus e a sua justiça está em tudo. E que a lei de reação, de ação e reação, faz parte da sua justiça. Como você chama, por favor? Marido lindo, namorado lindo? Augusto? Imagine que Deus permite a você o plantio. Do jeito que você quiser. Com a semente que você tem, com o terreno que você tem, com chuva, pouca chuva. Pode plantar no terreno que quiser. Mas adverte você que a colheita, essa é certa.
lei de ação e reação. Pode plantar como quiser. A colheita será justa, conforme o plantio. Mais bondade, mais justiça e mais misericórdia que isso, não há punição, percebe? Não há um dogma punitivo. Se Deus é soberanamente bom, qual é o castigo? Nenhum. A colheita e as dores, fruto da nossa imaturidade ainda, da nossa ignorância, do nosso estado de infância. Por isso a gente busca entendimento das dores, né, dessas que nos afligem. E vai entendendo o quanto corrói e castiga o nosso corpo físico, o desequilíbrio e a busca exacerbada pelo material, de uma vida recheada de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo. Todos os nossos cânceres desenvolvidos ao longo da vida têm muito, ou quase tudo a ver com esse estado que a gente escolhe viver. E que eles nos servem muitas vezes para o resgate, tá? Sabe aquilo que plantou ao longo das múltiplas existências? Fique tranquilo. Se não colho nessa, tenho só a eternidade para ir colhendo. Processo pedagógico para que eu vá me aprimorando. O processo de dor, então, é fruto da misericórdia, bondade e justiça divina. Porque o Evangelho de Jesus nos diz que o caminho do amor você pode escolher pelo uso do livre-arbítrio. Eu já lhe disse, eu já lhe dei provas, eu já lhe dei modelos. A comunicabilidade com o mundo dos espíritos nos traz informações de que é o melhor caminho, o do amor, sempre. E quando a gente equivocadamente não consegue fazer essas escolhas, o caminho da dor é pedagógico. A colheita. Plantou, está tranquilo. A colheita vem, olha que maravilha. Então o aprimoramento e a busca pela melhor escolha, o trazer o Evangelho, utilizar-se dos bens materiais, da riqueza material, para que ela possa ajudá-lo a impulsionar o seu aprimoramento espiritual. Então, se nós temos abundância, se nós temos riqueza material, calma, está tudo bem. A gente não está fadado ao famoso fogo, né, ou mármore, não, muita calma. Sendo fruto do seu trabalho honesto, sendo uma herança digna, a questão está na escolha do uso, do emprego que você fará das suas riquezas. Então, tratemos a riqueza de todas as formas. A riqueza material, os talentos, os dons, o conhecimento acerca da doutrina espírita, gente, nos traz uma carga, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais entendimento eu busco e adquiro no aprofundamento dessa dádiva maravilhosa que é o Espiritismo, é para que a gente possa esclarecer o maior número de pessoas que sofrem, para que a gente possa consolar o maior número de corações possíveis e que a gente possa influenciar quanto mais pessoas possível pelo nosso bom exemplo, pela nossa amorosidade,
que as pessoas se aproximem de nós porque vibramos, porque exalamos algo de bom, de positivo. Aquilo que faz bem quando você só chega ou só olha. Que maravilha pessoas assim, não? Que só o fato de estarem ali já estão exalando uma energia maravilhosa. Isso é o nosso compromisso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É para nós espíritas, que temos a tarefa de colocar a pitada de tempero, que é esse entendimento, que é a luz do esclarecimento, e se possível a libertação dos corações aprisionados em angústias. Tudo isso são os tesouros que nós poderemos colocar na nossa mala para o momento da partida. Então esta é a riqueza que nós vamos acumulando. As materiais são temporárias, são passageiras, são importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso conforto, para o nosso aprimoramento, para as nossas invenções, para as soluções que nós encontramos, para que tenhamos uma adaptação ao mundo em que vivemos melhor. A gente mora no campo, é simples, que a gente estuda para burro, acumula riqueza para comprar um pedacinho de terra de novo e terminar a vida lá, na beira do rio pescando. Quem é mais rico? Quem é mais rico? Percebem? Então, quando nós lançamos perguntas do tipo, Augusto, já está de malas prontas, querido? O seu desencarne nem eu sei, nem você sabe. Pode ser a qualquer momento. A hora que você chegar do lado de lá e abrir a sua mala, o que você vai encontrar para a sua boa sobrevivência lá? A gente, quando sai em viagem aqui, às vezes gostaria de levar a casa inteira rebocada. Dá para levar uma mala. Eu queria que o avião fosse só meu, mas eles me cobram tudo, aí não dá. Então tem que levar a malinha. E ali vai o essencial, não é? Para aquela estada de 2 dias, 3 dias. É o que cabe na mala. Então, Augusto, olha que legal poder estar de malas prontas. Toda a riqueza necessária lá, você já teve entendimento suficiente e já montou sua mala. Estou no lucro, Eduardo. Continuo. Mas se partir, já tem o necessário. Um cidadão de bem, uma criatura de bem, um bom filho, um bom irmão, um trabalhador, um companheiro dedicado. Eu procuro me doar, procuro fazer o bem quanto possível dentro do meu entendimento. Isso é o que cabe na mala? Carro, casa, bens, roupas. Necessário enquanto você está aqui. Porque quando a gente vai, as pessoas às vezes nem querem, as pessoas, os familiares, nem querem aquilo que a gente cultivou e guardou tanto. Me permitam uma questão pessoal, eu gosto muito. A minha mãe querida, que desencarnou ano passado, guardou, por mais que a gente a incentivasse, o jogo de porcelana que ela ganhou no casamento.
Me ajudem na conta. 1967 para 2022. Deu quanto? 67. 55 anos? Porcelana guardada. Põe no uso, mas e se quebrar o prato? Significa que a senhora usou. O melhor ficou guardado, Augusto. Ficou na gaveta e ela não pôde levar, Augusto. Com quem ficou agora? Dentre todos nós, pode ter ficado com alguém que nem tanto queria. Percebe? E você fica ali numa luta de partilha de alguns bens, pertences. E eu guardo, mas não sei se aquilo vai ser importante para alguém, se alguém vai querer aquilo depois. E você partilha com muito carinho. Entendeu? Não é o que ela podia ter usado a porcelana até não sobrar nada. Feliz da vida. Usou o que de melhor tinha, não precisava ter comprado Duralex, porque aqui não acaba nem 5 encarnações. O marrom, não, quebra, porque daqui a pouco vem o novo. Não é? Então que a gente possa usufruir das riquezas materiais com discernimento, com equilíbrio, que ela possa nos contribuir de alegria, de bem-estar. De ostentação, eu fico me questionando. Uma criatura que vai ao restaurante e posta camarão desse tamanho, ela queria mesmo que eu tivesse lá com ela, ou ela está lá, olha, Eduardo, que eu estou comendo. E não é que a gente é antigo, mas vocês imaginem a gente fazendo isso quando a gente tinha máquina fotográfica. Revelei 1000 fotos do camarão e mandei para todos os meus amigos, e ele falou, tá louco. Mas eu posto todo dia, 5 vezes por dia. Eu estou contribuindo para você o que, Augusto, quando você olha lá os camarões todos. Isso acrescentou na minha vida, na sua vida. Percebe? Eu podia ter mandado uma mensagem ali, talvez, que pudesse trazer um alento, e pegou você num dia. Poxa vida, Eduardo, muito obrigado, porque eu precisava tanto dessa palavra aqui hoje. E nós estamos mergulhados de uma forma assustadora. E acumulando riquezas que nós não levaremos. Percebem? Um falso mundo perfeito, sem rugas, sem nada, né? Um mundo de filtros, vivemos um mundo de máscara, agora vivemos um mundo de filtros todos. E não estamos trabalhando por aquilo que nós precisamos construir para o nosso retorno, quem sabe, não é para os filhos e netos, não. Porque essa responsabilidade é de cada um. A sua contribuição para um mundo melhor, que é parte do seu aprimoramento, mas que lhe afeta. E um mundo melhor, eles usufruirão e tomarão o meu exemplo e farão a parte deles. E quanto dos nossos retornos, se a misericórdia divina nos permitir, e entender que nós vibramos na mesma sintonia deste planeta, mas que se não vibrarmos, nós poderemos ir para outro, uma escola mais adequada, Augusto, entendeu? Isso não é castigo, isso é misericórdia. E lá, possivelmente no mundo um pouco menos adiantado, eu farei coisas nobres como o que eu acumulei de conhecimento aqui. Olha que bacana. Quem sabe se nós desencarnássemos, imagine daqui a algum tempo, e fôssemos mandados para outro planeta para inventar o fogo. Vamos? Não tem ar-condicionado, não tem carro, não tem internet, não tem celular, mas topa. Cuida, sabe? Para estar na faixa, para estar na sintonia, para ter merecimento. Lembra do plantio e a colheita? Quando do
lado de lá não terá aquele instrutor barbudo no cajado para fazer o julgamento. No máximo, Augusto, eles vão te dar um espelho bonito. Para você olhar bem de pertinho, lá no fundo dos seus olhos e conversar com a sua consciência. Aí descortina-se tudo. E ela é implacável. E aí a hora que você recobra toda a sua trajetória, lembra? Porque se você soubesse de toda a sua trajetória nesta vida, talvez não estivessem juntos. Porque a vocês foi dada a oportunidade da cumplicidade, do amor incondicional. Mas se ela não foi legal com você lá e você não foi, imediatamente não quer, separa. Por isso a gente não lembra. Processo pedagógico necessário para que a incondicionalidade seja presente. Se nós recobrássemos tudo, nós colocaríamos todas as condições e não avançaríamos, percebe? A entrega não é total. Porque eu sei que você lá... A gente é assim em vida. A gente guarda as mágoas para jogar na cara do outro. Quando o instinto vem, né? E guarda. Mas você lembra disso? Não esqueci, não. Trabalhemos então na obra divina. Na preservação da nossa morada, que é linda, é maravilhosa, é perfeita. Se a terra já é boa desse jeito, imagine os mundos mais adiantados, onde as flores são mais belas e a harmonia da natureza é maior ainda. Eu fico aqui imaginando, já está bom aqui. E a gente reclama para burro que hoje está calor, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje isso. A gente só reclama daquilo que Deus nos dá em abundância total. Trabalhemos todos os minutos para a cocriação, para a administração, para a preservação de tudo isso que é nos dado como riqueza, que a gente faça o melhor uso, que a gente seja a melhor pessoa que influencia os outros, que a gente se preocupe em deixar as malas prontas, que a gente utilize os recursos, que a gente coloque a melhor calça, a melhor joia, que a gente use a porcelana até quebrar o último prato. Não guarda o carro de sair de domingo, saia com ele todos os dias. Talvez ninguém queira aquele carro, você só saiu para dar algumas voltas. Sabe? E tudo isso com a simplicidade natural, sem a ostentação. Que você venha passear comigo no meu carro, que você gostou dele, então vamos dar uma volta junto e realiza e pronto, olha que delícia. Que a gente transfira as nossas roupas e objetos quando eles têm condições de atender alguém. E não que ela pegue minha calça jeans para fazer um pano de tapete de entrada da cozinha, porque daí já não dá mais. Que a gente partilhe os nossos estudos, o aprimoramento das nossas especializações em favor das criaturas. Se eu sei muito, eu ensino quem sabe menos. Se eu sou mais rico, eu ajudo e protejo quem tem menos. Se eu sou mais forte, eu protejo quem é mais fraco. É sempre em abundância que a gente dá o que retorna. Porque essa é a lei. Então, que a gente possa servir a Deus, ajudar na estrutura e a continuidade da criação, que a gente tome o Evangelho de Jesus como um norte, como um farol para nós, e que a gente possa se utilizar do Espiritismo, sem nenhuma prepotência, nenhuma soberba, que nos esclarece. Dentre as revelações divinas, quando nós tivemos Moisés, a segunda, Jesus ele próprio, e indica que enviará o Consolador prometido, para que tudo pudesse ser esclarecido a seu tempo. É o Espiritismo, não Allan Kardec. Allan Kardec é um
colaborador da obra, maravilhoso. Mas é o que está contido nas obras não dogmáticas. O Espiritismo vem contribuir com o esclarecimento daquilo que nós não conseguimos encontrar respostas plausíveis. E que os dogmas interesseiros da igreja, quando eu falo estrutura, que nos permitiam o entendimento que eles queriam por muito tempo. E quando as respostas não vinham, são os mistérios. O Espiritismo nos esclarece de forma clara, simples. E a gente pode se dedicar. Isso faz um bem para a alma imenso. O convite, então, é que a gente coloque Jesus nas nossas vidas. Não que a gente o siga, que a gente viva com Ele. Que a gente viva a sua boa nova. É simples assim. Muito boa noite a vocês. Muito obrigado pela acolhida. Tenham um bom retorno aos seus lares. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tá bom?